Boa noite. O pessoal está chegando para essa nossa conversa hoje. Nesses tempos da gente pensar as possibilidades, né, de retorno com as crianças, a gente hoje vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente pensou numa proposta de bate-papo mesmo. Eu, então, com a Amanda Machado, que é transpsicomotricista na Infância Arte e também é coordenadora, né, de um espaço de educação infantil no Rio de Janeiro. A Amanda já está por aqui, então eu já vou chamá-la para a gente começar a nossa conversa. Olá, Dori. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Na medida do possível, Com certeza, né? trabalhando muito. Ai, Ai, esqueci de falar, né, nesse momento. Estamos pois todos é. muito, muito. Pois é. Então, como eu estava falando, a gente pensou numa proposta de conversa, né, Amanda? A gente ir puxando aí algumas questões que a gente tem pensado, que andam nos inquietando, sobre Hum, essa questão do retorno, né? Do retorno das instituições educacionais, né? Das escolas, enfim. Então, a gente conversou, compartilhou um pouquinho, algumas questões, e a ideia é que a gente possa conversar, né? Quase, se a gente pudesse, né? Tava numa uma roda, tomando um café, alguma coisa. Eu ia falar até outra coisa, né? Não sei nem se era meio café que precisava, não. Tem de tudo, né, na verdade, nesse momento. Pois é, E acho que pois é. foi um pouco isso, né, Bruna? Quando você me ligou e tal, me fez esse pedido, era isso. No meio de reunião, pera, já falo com você, que eu tô numa reunião e tal, e bum, mas vem esse título, eu leio e falo, oi? Como assim? Vamos falar sobre isso? Né? E, enfim, você falou comigo de manhã, né, sobre o tema, e eu só consegui retornar para você, já eram 8h30 da noite, né? E assim, já, tipo, não, peraí, que não é um não, a gente vai conversar, e fomos lá buscar. Enfim, fui me alimentando durante o dia, porque é difícil, né, a gente falar agora sobre retorno, né? E aí é isso, na nossa conversa veio essa pergunta de que retorno que a gente está falando, né? Porque é retorno para o espaço, para o espaço físico, é um retorno no sentido retrocesso, né, da educação. Então eu falei, Bruno, vamos bater um papo, porque a gente não tem verdade. A gente não tem como chegar aqui e falar sobre um tema tão delicado como esse que a gente está vivendo, que não seja batendo papo, né? E assim, quem tiver dúvidas também, quem tiver colocação, o papo está aberto, é virtual para todo mundo, né? Mas que a gente possa ter esse encontro. Eu fiquei muito pensando assim, nossa, como começar? E aí fiquei rascunhando aqui, né? Gosto de escrever um pouco antes. Falei, cara, de verdade, a gente entrou meio de junho, meio em clima já de festa junina, né? Que é meio assim, vai flexibilizar. Não, 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 é mentira. Ai, não vai fazer abrir escola. Não, é mentira, né? Meio festa junina. Você, uma hora você dorme com o assunto, 24 horas depois, você abre novamente o jornal, já é outra coisa diferente. E a gente aqui totalmente envolvida, né, com protocolos e atendimento à família e atendimento à criança. E professores que a gente nunca falou tanto, né, de protocolos, que a gente nunca falou tanto sobre cuidados sanitários. Né? Isso para mim tem ficado assim gritante. Algumas questões que já deveriam fazer parte Parte do do nosso nosso dia. dia a dia, né? Lavar a mão. Olha, a o nariz da criança, tem que lavar a mão para suar da outra criança, não pode ficar cruzando. E a gente está tendo que conversar sobre isso novamente, né? Parece que são questões que nunca existiram na escola e fazem parte do nosso dia a dia, né? Deveriam estar na prática. E a gente revendo tudo isso, né? Fico pensando que é um retorno, né? A gente está falando de um retorno também, mas que basicamente é um retorno para muitas reflexões que a gente tinha na educação.
né, temas então que a gente tem discutido em diversos centros de estudos, com professores, com educador, né, com educadores de modo geral, famílias também que cada vez mais se aproximam, né, de nós, para ter esse novo olhar sobre a criança, sobre o bebê, sobre desenvolvimento, né? Mas eu acho que o que a gente não estava preparado é para o fato de não ter contato, Pois né? é, né? Pois é. Eu acho que eu tenho pensado, né, muitas questões sobre isso e a gente compartilhou algumas delas, né? A primeira é, nossa, a gente vai falar sobre isso mesmo, né? Que tema difícil. Mas eu acho que tem esse lugar também, né, da gente tentar contribuir de alguma maneira, né, com as reflexões nesses tempos. Acho que tem um lugar de responsabilidade nossa profissional, né, de pensar o que está envolvido num contexto como esse, né, e nos desafios que são um possível retorno, né? Que a gente tem aí no título de hoje a pergunta, né, de que retorno estamos falando, né? E aí esse bate-papo aí sobre a possibilidade da reabertura, né? E aí tem um lado de possibilidade que é isso, é possível reabrir, né? Então essa possibilidade aí também tem um jogo, da mesma forma que o retorno, né? Tem um jogo com a palavra, a Uhum. possibilidade também, né? Da gente pensar se em que condições é possível reabrir, né? E sendo possível reabrir, que reabertura possível é essa, né? Quais as nossas possibilidades de estarmos, né, em espaços coletivos novamente com as crianças. E aí eu fiquei pensando, né, Amanda, assim, que a gente tem algumas. Pensar essa possibilidade de reabertura envolve. E aí um pouco a percepção que eu tenho tido, assim, a gente tem pensado muito as pessoas que eu tenho escutado falar e algumas coisas que eu tenho lido, né? Como receber as crianças, né? Se vai ficar à distância, se não vai, se pode brinquedo de madeira, se não pode, né? Enfim, como é que troca, se tem uma pia, se lava a mão quando chega, se troca sapato, se, né? E assim, acho que eu também fico pensando muito esse lugar dos profissionais, né? Então, acho Uhum. que ele tem o desafio de olhar para como vai ser para as crianças, né? O que, que vai ser possível para elas. A gente olhar para os profissionais, os diferentes profissionais da escola, né? E a gente olhar para as famílias também, né? Eu acho que mais do que nunca é a gente pensar essa relação que está envolvida na escola, né, como parceria. Acho que mais Sim. do que nunca, né, a gente vai precisar construir efetivamente esse lugar de parceria, né? Eu escuto muito, tenho escutado algumas pessoas que estão, né, na direção e coordenação de escola, por exemplo, e eu que também já estive, né, nesse lugar em escola, na escola pública, às vezes uma criança passa mal, você liga para casa, a gente sabe quanto tempo uma família Uhum. às vezes leva para chegar e buscar a criança, né? Sim. Então, são muitas questões que estão envolvidas nesse retorno. Vamos tentar, né, bater um papo aqui, falar de algumas que têm nos mobilizado, mas eu queria chamar a atenção para isso, né? Eu acho que mais do que nunca é uma instituição educacional. A gente está aqui pensando nas crianças pequenas, né? É um pouco o nosso olhar mais especificamente, até pelo seu contexto de trabalho, né? O nosso Uhum. na arte também. E porque eu acho que tem um grande desafio aí, né? Por mais que a gente possa pensar nos adolescentes também, a fase de grupo e tal, mas tem uma outra capacidade de compreensão, da gente organizar as coisas, que tem lá também as suas questões, mas a gente está muito mobilizado a pensar esse lugar dos bem pequenos, né? Que Sim. envolve troca de fralda, que envolve esse contato entre eles, muito próximo da brincadeira, que envolve os brinquedos que vão para a boca, que envolve, enfim, né? Uma série de Tudo. questões. Né? Então, só para pontuar isso, né? Eu acho que mais do que nunca é a gente pensar nessa parceria família-escola e mais do que família-escola, né? Porque também a gente está vendo muito essa discussão que a gente vai precisar ainda mais falar desse lugar de intersetorialidade, né? Para pensar esse momento. Sim. Enfim, então precisa de uma Eu acho que parceria nesse saúde, tem dois assistência. pontos, né, que a gente já pode começar, por exemplo, né, é esse lugar da família, né? Porque é muito interessante como na escola, entre escola e família sempre existiu
quase que um cabo de guerra, né? Ah, é culpa da escola, ah, é culpa da família, né? E aí, de repente, esse jogo, né, essa dinâmica melhor, né, ela foi um pouco invertida, as crianças estão em casa. E muitas escolas, né, estão passando trabalhinho, estão passando dever de casa para criança pequena, enfim, já é uma questão para a gente pensar, né, criança pequena com tudo isso. Mas os pais tendo que se colocar, pais que são mães donas de casa, pais donos de casa, ou que trabalham na rua, enfim, ocupando um lugar, né, de ajudar a criança ali naquela tarefa, naquele dever. Então, eu começo a ver também uma outra valorização, outro olhar para esse professor, né, porque não é só estar ali na escola, tem todo um contexto, tem toda uma metodologia, todo um pensar envolvido no trabalho que a gente faz. Então, isso também é positivo, né? E, ao mesmo tempo, como a gente eu tenho, pelo menos, né, escutado muitas famílias falando, não, a escola ela é parceira da família, né? Porque a gente precisa caminhar juntos. E essa fala tem me tocado muito, né? Talvez eu não escutasse isso ano passado, com tanta frequência que eu tenho escutado esse ano, porque um dos caminhos que a gente encontrou foi fazer reuniões individuais com as famílias. A gente liga para cada uma das famílias, agenda, conversa, é quase uma hora de conversa, né? Tem um enquadro ali de perguntas, mas enfim, às vezes dura até um pouco mais, porque é isso, é poder se aproximar. Acho que a gente nunca pôde estar tão perto da família também nesse momento, né? Entender suas angústias, eles também querem voltar para a escola. Eu acho que as crianças estão muito desejosas de voltar para a escola, né? A gente participa de alguns encontros que a gente chama de encontrinhos, né? Virtuais com as crianças, porque teve uma frase que eu achei muito importante quando tudo começou, que a educação infantil não é educação à distância, nem educação remota, né? A gente faz um suporte remoto afetivo. Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer é isso, né? Que é uma manutenção desse vínculo que a gente construiu, para alguns tinham acabado de começar, porque foi em março, as aulas começaram em fevereiro, né? Então, a gente continuar ali com eles, oferecendo um espaço de cuidado, porque, claro, o que a escola oferece tem um crivo, tem um cuidado, né, para isso. Então, eu vejo que as crianças também já estão, aos pouquinhos, já não estão mais querendo, porque eles querem um contato. E a família está sentindo isso também, né? Tá ali, poxa, ele já não quer, ele chora quando termina. Eu sinto que é o contato com a outra criança agora que está fazendo mais falta. E volto, né, um pouquinho. É isso que mais pega nesse retorno. Como é que a gente vai pensar, abrir uma escola e dizer para essa criança assim, olha, você vai entrar, você vai na cadeira. A gente pode fazer isso. A gente pode sentar, pode entrar e não tocar. Mas como que eu não vou receber essa criança, né? E não vou receber o abraço dela? E aí vem outra questão que eu tenho discutido muito. A gente, os adultos, de um modo geral, tem muita mania de agarrar a criança, né? Ai, vem cá me dar um abraço, vem cá me dar um beijo, né? E puxa a criança para si, invadindo o espaço dela. Agora, mais do que nunca, a gente vai entender que a gente não invade o espaço da criança. Mas eu acho que a gente recebe, né? E recebe. Então, a gente vai trabalhar nesse limite. E a outra questão que você fala, né? Que eu vou e volto no assunto. A gente já falou de adulto, criança, porque tá tudo, assim mesmo, né? está tudo muito aqui dentro, né? Mas dentro da escola, Bruna, assim, o que me chamou muita atenção, conversando com alguns professores, é que de todos os medos possíveis desse retorno, o tema, como é que eu vou acolher? Como é que eu vou dar colo? Era prioridade para todos eles. Esses adultos estão, né, se preparando psicologicamente também para voltar para a escola. Podiam estar com de me falar todos os medos do mundo, né? O corona vai me pegar, alguma coisa assim, né, e tal, tipo, lobo. Mas é o medo de como que eles vão fazer quando uma criança estiver chorando. O que eu faço quando ele chorar? E eu sento do lado dele e fico assim, ó, vai passar, de máscara, né? Assim, vai passar, tá tudo bem. Como que a gente vai manter essa relação humanizada com a criança? Né? Para mim, o retorno, ele fala muito disso, porque o educador, ele não escolheu ser professor para trabalhar online.
né? A gente não escolheu isso, a gente não estava na graduação, na formação. Gosta de gente, né? Vou trabalhar online, porque eu adoro isso, sabe? A minha vida é ficar aqui ensinando coisas, não, não é. A gente escolheu para estar no chão, a gente escolheu para brincar, para se relacionar, sabe? A nossa lei garante, né, a educação infantil como espaço de interações e brincadeiras. Então, vamos pensar o retorno com interações e brincadeiras. É claro que a questão sanitária, ela tem que estar presente, não tem como a gente fugir. Ela é importante, a gente precisa se debruçar nisso, sim. Você sabe que estou de 8 às 8, né, direto pensando sobre isso, discutindo, e acho que tem um momento de partilha muito grande, né, com diferentes pessoas da saúde, da educação, que estão aí trazendo seus saberes, seus conhecimentos, também nos ajudando, porque a gente sabe que se ficar esperando muito vir de algum lugar, não vai vir, né? Isso, então, a gente precisa estar discutindo e adequar para a realidade mesmo de cada escola, né? Do que é possível fazer, com a metodologia da escola. Enfim, a gente tem uma tarefa muito grande aí nesse retorno, né? E tem uma questão que eu até queria trazer, que eu peguei de um livro, né? Que eu amo, você sabe, que é A Casa das Estrelas, porque a gente precisa falar da criança, né? Ouvir o que a criança está dizendo. E aí o Javier Naranjo, que é o autor do livro, né? Ele lá em 1988, que ele começou a pesquisa dele com palavras a partir de uma criação literária com as crianças. E aí eu fui buscar o que as crianças achavam de colégio, né? Que esse livro ele vai como se fosse um dicionário, enfim, pelas crianças. E aí o colégio para uma criança de 8 anos é uma casa cheia de mesas e cadeiras chatas. Então, eu jogo para você agora essa, né? Um É. menino de 11 anos diz disso. Então, aí você trouxe, né, na nossa conversa essa ideia de que retorno estamos falando, né? E aí quando você traz uma criança que define o colégio, a escola, como esse lugar de mesas e cadeiras chatas, né? Isso é outra coisa que eu tenho pensado muito, assim. A gente, com os bem pequenos, vem num desafio histórico aí de mudar algumas práticas, né? Inclusive de que as salas de educação infantil, as salas de referência das turmas, as salas de educação infantil não sejam salas de mesas e cadeiras para todos, né? Então, assim, a gente se vê, né, a gente que tem lutado tanto para construir outras bases, para pensar a educação das crianças, né? Você falou, a gente escolhe essa profissão para ficar no chão, para brincar, né? Isso ainda é um desafio em construção, né? Essa educação infantil que a professora está no chão para Sim. brincar e que tem, né, esse lugar dos momentos de cuidado individuais que tem sido falado muito, né? Dessas questões dos protocolos para uma troca de fralda, como é que vai ser, né? Alimentação, e aí, mantém a alimentação na escola, não mantém? Faz jornada reduzida, porque como é que vai ser isso? Enfim, a gente vem num processo, né, de uma luta para a gente construir práticas em que as crianças sejam respeitadas, né? Nas suas necessidades, nas suas especificidades, que a lei que você está trazendo aí, que eu, na experiência que eu tenho com formação de professores, inclusive formação continuada, às vezes eu estou num auditório de 150 pessoas e eu pergunto se conhecem as diretrizes curriculares da educação infantil, muita gente não conhece, mas conhece os referenciais de 98, né? Então, isso é uma questão, porque a gente ainda tinha, a gente tem tantos desafios, e aí a gente se vê diante, né, do que tem de recomendação para o retorno diante dessa pandemia, num contexto de pandemia, a gente fica, caramba, então agora a gente vai ter que botar as crianças cada uma no seu quadrado, literalmente, como a gente viu a imagem, né? Acho que da França, se eu não me engano. É literalmente cada criança no seu quadrado, porque foram pintados, desenhar marcados quadrados no chão. Cada uma com seu brinquedo. Não é assim, é que a gente está numa luta para a gente fazer. Você trouxe esse termo, né, da relações humanizadas, né? E aí eu vou trazer de novo. Teve uma live, enfim, com pessoas de países diferentes algumas semanas atrás. Eu sei que você estava vendo também, né? Acho que você assistiu no dia que a gente comentou alguma coisa.
e que a educadora de Portugal, ela falou exatamente isso, né? Se for para desumanizar, não voltaremos. Uhum. Eu fiquei com essa fala dela e tô com ela até hoje, assim, porque eu acho que isso tem que ser, sabe, é claro Falta que de discussão profunda, profunda. porque É. a saúde está aí, claro, a gente vai precisar adotar uma série de medidas que num contexto, vamos dizer assim, normal, a gente não precisaria chegar a medidas tão extremas, mas concordo com você que a gente já tinha muitas questões das nossas práticas cotidianas que a gente precisava estar mais atento, né? Número de crianças por turma, Não, né? E isso, isso, isso é bom, né? né? Isso aí a gente vai Toda a história. talvez, né, avançar um pouquinho no sentido de entender que a gente precisa de uma relação, né, de número adulto-criança melhor pensada, né, para que as crianças realmente possam ser olhadas mais individualmente naquilo que elas necessitam, para que a gente tenha condições de dar a elas, né, o nosso trabalho de uma forma mais humanizada, inclusive, né? Porque em alguns contextos são desumanizados para os adultos que trabalham também. Então, como é que a gente faz, né? E aí essa é uma questão quando a gente pensa nesses protocolos, assim, porque eu fico pensando, Amanda, para a gente acolher alguém, né? E a gente que você já na estrada um pouco mais do que eu, né, de pensar esse corpo, né? Como é esse corpo que recebe o outro, que está disponível para o outro. Eu fico pensando no trabalho que nós que somos equipes dos espaços, assim, o trabalho que a gente tem que fazer primeiro com esses educadores, né? De acolhê-los, de fazer com que as equipes se sintam minimamente seguras com os protocolos que a escola definir. Né? Que eu acho que isso é fundamental. Né? A gente não tem. Pergunta, Bruna, quantas escolas estão ligando para os seus professores e perguntando como eles estão? Pois é. Eu jogo assim, como é no bate-papo e tem 76 pessoas aqui, quantas escolas estão ligando para saber como é que você está? Já começa a ter o cuidado. Esse papo individual que você falou, né, que vocês aí na instituição estão fazendo com as famílias, aí você joga essa pergunta e eu estou aqui, gente, né? Será Quero que a saber gente como buscou? você está. A gente buscou papos individuais. Eu falo até como a gente mesmo, equipe Infância e Arte, assim, né? A gente conseguiu aí fazer encontro de equipe, mas e esse olhar individual para cada um da equipe, né? Sim. Saber como é que as pessoas estão. A gente, no nosso contexto específico, Infância e Arte, a gente não tem que não é escola, então a gente não tem uma série de coisas que as escolas estão vivendo. Mas você está dentro de eu tenho alunas, enfim, ex-alunas que são professoras, né? Fui fazer orientação de monografia outro dia com uma aluna lá da faculdade, que é professora. Quando apareceu na câmera, eu falei, gente, né? A pessoa abatida, muito abatida, cansada, né? O corpo chegava a estar curvado, porque é vídeo, é isso, é aquilo, aquilo, aquilo. As pessoas estão trabalhando muito mais. Alguém até já escreveu aqui no início, logo que a gente entrou, né? Como que está se trabalhando muito mais e assim, além de trabalhar muito mais, a gente está tendo que, né, ontem estava falando, né, enfim, converso muito com meu irmão um pouco e a Carla sobre essas questões todas. E o meu irmão estava dizendo assim, porque a gente está tendo que aprender com o carro andando, né? Sim, Exato. Carro andando. Então, o pessoal da saúde está com o carro andando. E tendo que entender que doença é essa, o que faz, como é que pega, como é que transmite, como é que trata, como é que não trata, faz o quê. Então, o pessoal da saúde está assim. A gente, de uma sexta para uma segunda, a escola não abre, não pode abrir, fecha. Aí todo mundo embora. Fecha, faz o quê, né? Porque é isso que você falou. A gente não se formou para estar assim, diante de uma câmera, falando com alguém por vídeo, né? Pensando em atividade por esse tipo de ferramenta. Então, a gente teve que pensar o que a escola faz num contexto como esse, já no contexto pegando fogo, né? Sim, sim. O que a gente faz? Não dá, isso parece já virou, né, aquele logo, não dá para voltar como a gente terminou. A gente precisa cuidar. A Daiane
tem a Daiane Souza, que está aqui batendo papo com a gente, ela falou, né, que na escola dela, no final, sempre a coordenadora, não sei se coordenadora ou diretora, mas dá um espaço para que elas possam falar, desabafar, né? A gente na Trans também tinha o nosso Trans Abraço, né, para poder ter esse momento de acolhimento. Isso é essencial nesse momento, porque tem, né, já dizia Paulo Freire, né, que ele vai dizer o sonho do oprimido é ser opressor. Isso a gente já falava lá. Agora, você imagina nesse contexto, quando o professor está voltando, com todas as questões que vão ter que acontecer, porque você saber o que precisa fazer é uma coisa, fazer na prática, no dia a dia, é outra. Todo dia, você já imaginou? Sai com uma roupa, chega na escola, troca essa roupa, limpa sapato, higieniza a bolsa. Todo dia, várias vezes, às vezes ao dia, né? Dependendo. Enfim, tem pessoas que não estão acostumadas. Eu não sei, eu nunca fiquei 2 horas direto com uma máscara, falando e andando. Eu não sei o que é isso. Eu vou viver isso. Eu vou pegar uma condução e vou ficar 2 horas de máscara. Eu já falei, eu preciso parar um dia e ficar em casa de máscara, treinando isso, porque eu não sei, no máximo, né? Aqui em frente à minha casa praticamente tem uma padaria. Eu desço na padaria e volto. 15 minutos, 10 minutos, vou ali, vou e volto. Eu vou ficar muito tempo com isso, né? Então, eu fico muito pensando quando a gente fala desse corpo do educador, é isso, porque é uma pressão enorme interna e é uma pressão externa também, né? E aí me coloco nesse lugar como coordenadora que eu também vou precisar dar uns respiros, porque é aquilo, eu vou estar tensa, eu tenho que cuidar do outro, enfim, a gente fica se alimentando e aí eu fico vendo, imaginando alguns cenários de tipo, fulano, senta, fulano, não corre, fulano, bota a máscara, fulano, não mexe na máscara. Então, esse nível de tensão que a gente tem discutido esse tempo todo na educação, né, de disputa da criança, de fala, e que já era um problema, isso pode virar mais. E aí, novamente, é saúde mental que a gente está falando, é saúde psíquica que a gente está falando de todo mundo. A gente já está aqui num momento, ó, hardcore, pancão. A gente não está mais se aguentando, o que era tipo, que bom os primeiros dias. A gente, tipo assim, olha, eu não aguento mais, eu quero sair, eu preciso bater perna. Né? Visto aí como as ruas têm ficado cada vez mais movimentadas. Porque é isso, as pessoas não estão mais aguentando também ficar em casa. Né? Então, esse lugar de cuidado do adulto, das equipes, é muito importante. É aquela velha frase, né? Quem cuida de quem cuida. Precisa. Isso aí eu acho que esse é um ponto que realmente tem me mobilizado muito para pensar, sabe? Porque é isso que você estava dizendo, assim, a gente vai construir, a gente vai discutir protocolos, a instituição, né, espero que todas já estejam, não importa se a previsão é abrir julho, agosto, setembro de 2021, não importa. As instituições já têm que estar pensando como vamos nos organizar. Não dá para esperar. Falou isso, né, na nossa equipe da Infância e Arte, na nossa reunião de equipe, a gente falou exatamente isso. A gente não pode voltar como a gente saiu, né? Sexta-feira mandou fechar. A gente não pode esperar uma sexta-feira e dizer a escola reabre tal dia, aí a gente vai pensar como volta. Não pode. As escolas, acredito, né, que as escolas estão pensando, né, estão construindo esses caminhos. Mas, assim, isso, né, esse cuidado com a equipe que você traz, né, nessa dimensão, eu falei, né, desse corpo, um corpo que se prepara, porque um corpo tenso, apareceram algumas palavras aqui, medo, é angustiante, né? A Aline, adorei te ver por aqui, preciso dizer isso. A Aline foi minha aluna na faculdade, hoje que ela escreveu, já estou pirando, né? As pessoas vão voltar para trabalhar, quando tiver que voltar, sabemos lá em que condições, porque isso é outra coisa também que a gente, né, conversa e vê as pessoas falando. A gente não sabe os efeitos disso a médio e longo prazo para todos nós, né? Não só para as crianças, para todos nós, a gente não sabe os efeitos disso. Então, se a gente não se preocupar numa acolhida para essa equipe, né? E para que as pessoas tenham um mínimo de saúde mental, né? Tentar, no que cabe, no que pode a instituição, construir um espaço para receber esses profissionais,
para fazer esse movimento, porque tem outra coisa que é uma das lives, o Paulo Fock fez aí uma sequência de lives, né? E numa delas a, a Michelle está dizendo que é ela que está aqui, eu sei, amor. Bom, ver, tem um monte de gente por aqui conversando com a gente, né? A Linda Delícia. está dizendo isso, né? Professores de jornada dupla, que vão sair de uma escola e ir para outra. Sim, Não sim. pode esquecer disso na nossa profissão, que isso é o modo de trabalho da maioria dos professores, porque uma escola O só não se... chulinho na costa é normal. Então, olha quantas questões, assim, em pouco tempo de papo aqui, quantas questões a gente está levantando para a gente pensar, né? E eu acho que isso ficou muito forte para mim, para você, no pouco que a gente trocou, assim, não, a gente precisa pensar na saúde emocional desse professor, né? Os professores estão pensando, acho que nesse primeiro momento de discutir como é que volta, em como recebe as crianças, mas está começando a aparecer isso, medo, eu tenho medo. Né? Porque isso vai aparecer. Se ainda não apareceu, isso vai aparecer. Na hora que tiver que. Eu vou ter que sair de casa. Né? Quanto tempo? Qual é a condição que eu tenho que pegar? Muitos pegam mais de uma. Né? Vai do trem para o ônibus, do ônibus para o trem, é metrô, é 2 ônibus, enfim, dependendo de onde mora da distância para casa. Tem isso. Né? Você tá. Quem é a família? Quem são as pessoas com quem você mora? Né? Tem alguém de grupo de risco? Não tem, como é que é isso? Eu vi uma professora no outro dia falando, já pensou o que pode ser você se sentir responsável por contaminar alguém também? Então, tudo isso que eu não tenho visto as pessoas falarem muito, né? E eu acho que pode parecer estranho, mas acho que é importante que a gente fale disso, porque isso vai estar em algum momento na gente, ainda que inconscientemente, né? Ainda que não venha exatamente elaborado, né? E a gente diga isso, mas isso vai estar, ainda mais quando a gente começar a sair, efetivamente vai voltar a trabalhar, né? E os Então, sinais. isso, Desculpa, vai. só porque nessa live especificamente, que foi com a Damares, ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Que a questão da gente formar a equipe, né? Treinar a equipe. E ela falou, eu estou falando de treinamento mesmo, porque tem um nível de formação, né? Que é da compreensão do que precisa ser feito e tal, mas tem um nível que é treinamento. Ela falou, tem algumas técnicas corporais, isso é um termo, né, da antropologia, enfim, tem técnicas corporais que vão precisar ser desenvolvidas. Então, elas precisam ficar automáticas. Sim. E aí eu parei e falei, gente, isso é muito sério. Ela deu o exemplo de quem dirige, talvez vai entender isso mais fácil, né? Que foi até o exemplo que ela deu. Quando a gente começa a dirigir, a gente fica pensando que tem que levar o pé para a embreagem, tem que botar a marcha, tem que e o freio, e que pé que usa. A primeira vez você fica meio assim. Depois, isso vira automático. E você dirige, podendo conversar com a pessoa, mexendo, né? Troca a estação do rádio. Você está pensando em outra coisa e está dirigindo, porque virou automático. Ela falou, é isso que a gente vai precisar. Você tem noção? Essa história de lavo a mão, a gente precisa chegar nesse nível. Aí eu respirei fundo e falei, mais essa, né? Porque é isso que você falou no início. A gente já deveria ter algumas práticas de limpar o nariz de uma criança, eu vou lavar a mão, né? Enfim, isso não está construído na gente. Né? Alguns cuidados que seriam básicos, mínimos, de higiene cotidiana com a gente mesmo, com o espaço, em muitos lugares isso não está construído. Então, olha quantos desafios para esses adultos que vão receber as crianças, né? Porque essas coisas, para mim, estão todas ligadas. Elas estão aí numa rede que uma coisa se conecta na outra, né? E aí a gente pensar nisso com muito cuidado, que é pensar nessas coisas todas dos protocolos de como é que a família chega, se vai marcar horário, né, para chegar, para não ter aglomeração na entrada da escola, se vai Isso lavar para mim é técnico. Isso para mim é técnico, né? É isso. O que não pode ser técnico é a minha relação. Pois é. Então, essa questão do que retorno estamos falando, que ele seja um retorno para um avanço, né? Para uma transformação, para que a metamorfose, enfim, né, aconteça. E aí, vou pegar, né,
das palavras lá de Mohan, né, que até separei, que acho importante, que é toda evolução é fruto do desvio bem-sucedido, cujo desenvolvimento transforma o sistema onde nasceu, desorganiza, reorganizando. Então, a gente está num momento super, mas estamos reorganizando. E aí, no nosso caso, estamos reorganizando a educação. Tem coisa técnica, mas eu preciso levar em consideração que o meu retorno também tem que ser afetivo. Não posso ser só técnico, tem que ser afetivo. Então, para mim, o retorno possível é onde eu posso unir os dois. É onde eu tenho os protocolos, é onde, cara, a equipe ela entenda a importância do cuidado individualizado da criança, aquele momento de troca, aquele momento de, sabe, da refeição, do sono, aquilo tudo é importância. E que ele também entenda que o pátio é lugar de brincar, de correr, sabe, de se divertir. E aí eu vou buscar de novo lá a Casa das Estrelas, né? Porque eles, crianças são fantásticas, né? Porque me deixa assim muito mobilizada quando tem uma criança de 8 anos que diz que criança é um humano feliz. Existe uma de 3 anos que diz que criança é muito bonito e faz cocô no vaso. Essa é a percepção dele. Mas me deixa apavorada quando eu vejo uma menina de 7 que fala que criança é brinquedo de homens. Esse sempre é isso. Não quero que as crianças cheguem na escola e vejam a escola esse lugar chato, cheio de cadeiras, que eles sejam brinquedos de homens, porque é isso, senta aqui, não corre, coloca a máscara, tira a mão da máscara. Os gritos, eu consigo ouvir os gritos, porque isso já existe na escola, sabe? Porque é isso, para o menino de 10 anos, o que ele mais gosta na escola é a brincadeira, porque é o momento de estar contente e amando. Ai, Sabe? É lindo você poder ouvir, né? E dar voz para a criança, entender que eles estão em casa sedentos de vontade de voltar para a escola, é o espaço deles, é o espaço deles, com as experiências possíveis ali naquele lugar. Eles estão vendo muitas em casa. Eu acho que, nossa, tem crianças vivendo coisas assim, e acho que em outro momento eles poderiam estar tão próximo da família, né? Porque é isso, a dinâmica da vida é muito louca. Eles estariam, muitos deles, na escola integral, vendo a família só final de semana. E agora é pai e mãe integralmente vivendo com essa criança. É a criança integralmente vivendo com seu pai. Mas todos precisamos também dos momentos com nossos pares. Eles precisam de momentos com os pares deles, para brigar, para discutir, entendeu? Para tentar se entender, para se amar, para fazer de mal. Enfim, aquelas coisas para sofrer, sofrido mesmo, né? E para poder crescer. Porque é isso, é só na relação com os pares que essas coisas acontecem. É aqui teve, acho que Fábio, acho que é isso, está comentando, quanto mais protocolos, maior o medo. Então, se a gente for pensar, né, quanto mais, né, tiver um monte de passinhos para seguir, mais também essa angústia, esse medo diante desse cotidiano vai poder aparecer, né, com os profissionais. A Carla colocou aqui que teve uma mãe que disse que o filho só quer voltar para aula de educação física. Isso aí deve ser por aquela quê? escola cheia de mesas e cadeiras, entendeu? Porque a educação física é Cara, ótima, olha tem algum isso. espaço, né, para o Olha corpo, isso. para... É para o corpo poder agir, né? Para o corpo poder estar em movimento, em relação, porque é isso. Ficar sentado. Tipo, eu não aguento mais ficar sentada aqui porque minhas pernas doem. Eu preciso, de repente, levantar e ficar andando em casa. Porque eu passo tanto tempo sentada agora, trabalhando aqui no computador, né? Que já não aguento mais. E... Mas acho que a gente também precisa olhar o lado bom dessa história. E a gente está falando de um retorno aqui de um lugar, tipo, eu até falei para a Bruna, ai, gente, falar de retorno, eu tô tipo, não vamos voltar, né? Já penso. Mas é pensar as coisas boas que vão acontecer. E aí me veio muito a frase do Sal Fuchs naquela live, né, que a gente assistiu, né? E a frase que para dele, que para mim ficou, é se a gente olhasse ao redor e pudesse ver coisas que não existiam. Sabe? Isso para mim bateu assim de um jeito. Eu acho que a gente também vai ter um momento que o cheiro da chuva, cara, é assim chover, né? Esses meses todos você já percebeu que quase não choveu.
Mas quando choveu, eu fui para minha cozinha, que a água, a chuva entrava por ali pela janela, que tava todo mundo correndo para fechar a janela, eu deixei a minha aberta. Eu tomei banho de chuva dentro de casa, com saudade. Eu senti saudade do cheiro da terra molhada. Sabe, eu senti saudade de tomar banho de chuva, igual uma maluca ali tomando banho de chuva na cozinha, né? E deixando a água entrar. Porque é isso. A gente tinha muito espaço e a gente tinha pouco tempo. Né? A gente podia ir para onde quisesse, viajar para onde desse na telha, mas a gente não tinha tempo. Hoje a gente tem tempo, teoricamente, mas não tem espaço para fazer. Então, o que eu fico pensando muito é que antes desse retorno, a gente precisava de um tempo para viver a vida. Para mim, o retorno que eu gostaria é que antes, olha, a gente vai abrir, mas tá tudo bem, sabe? Vamos dar uns dias para você não trabalhar mesmo. Tipo uma microférias para todo mundo. Ninguém trabalha, sabe? E parar com essa questão tão capitalista, né? Que você tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir. Cara, eu acho que se fosse assim, quinta, sexta, sábado e domingo, que ninguém precisasse assistir uma live, que ninguém precisasse mandar um documento para nenhum lugar, que ninguém precisasse fazer nada, simplesmente viver a vida, sair de máscara, andar na rua, sabe, levar uma canga para um lugar, deitar, olhar o céu, brincar de bola na rua. Eu acho que isso já faria uma diferença enorme na nossa vida para voltar. Porque é isso, a gente está dizendo que não podemos voltar como terminamos, mas a gente está quase fazendo isso. A gente trabalhou sexta, fechou segunda e acabou. A gente está em casa, vai abrir segunda. A única diferença é que a gente está se preparando para voltar, mas a gente está se preparando para voltar em termos de trabalho. A mente, a gente não está fazendo isso, porque não dá tempo. Pelo menos assim, no meu contexto, não dá muito tempo de eu ficar pensando isso, de deitar e quero ver o céu. E no contexto que a gente está vivendo, né, com tudo que a gente está tendo que encarar, a gente não está tendo nem esse estado de espírito, vamos dizer assim, de aproveitar a vida. Uhum. Né? O trabalho está assoberbado, mas as questões que estão por aí não nos colocam numa sensação de gozo da vida. Né? É o contrário. A gente está na luta para preservar a vida, com medo, diante de uma série de coisas, diante dessa doença que a gente ainda não entende bem. Então, acho que você falou, eu não tinha escutado ninguém falar isso ainda, eu não tinha pensado nisso. E, sério, não, é muito sério isso. Não é? Porque a gente é incrível, assim, porque eu tenho falado muito isso da gente não voltar do jeito que a gente saiu, e aí você traz um ponto, né, um sentido para isso que eu não tinha pensado. Né? Porque vai ser isso, a gente está no modus operandi que é esse de pandemia, dentro de casa, trabalho dentro de casa, né? Todo mundo desse jeito aí que está fazendo, professor desse jeito, né? E isso que alguém colocou aqui, professor que trabalha em mais de uma instituição, aí é que está, né? E tem filho, e tem gente que ainda tem isso, né? Ainda tem que administrar a aula remota do filho, que ainda tem, sei lá, o home office, que tem, gente, do marido e sei lá mais o que tem, né? E aí é isso. Então, vai voltar. Não, estamos nos preparando. Olha o que você traz, né? Estamos nos preparando para pensar nos protocolos, para pensar em como volta, para pensar. Mas e esse tempo de... Peraí, a gente vai voltar? Segunda? Dá para sair? Dá uns diazinhos para a galera, para sair ali. Amanda, você falou uma coisa que para mim, assim, acho que vai virar muito sério a gente pensar sobre isso. Eu acho que precisa. Não, assim, você traz um ponto fundamental. Não, porque eu acho que seriam, assim, dias de tentar se reabastecer um pouquinho, né? Sim. De respirar um pouco. Não, peraí. O que a gente tinha que pensar de protocolo, a gente pensou. O que a gente tinha que pensar de reorganizar, a gente pensou. A gente vai voltar tal dia. Então, as escolas vão dar assim, amores, beijo para vocês. 3 dias que seja, vão curtir a vida com a família, né? Pode ir, isso, vai de máscara, vai com todos os cuidados que tem que ter, vai respirar, vai fazer aquilo que você gosta muito de fazer e você está impedido de fazer, vai se nutrir, né? Se nutrir de vida.
se nutrir de vida, porque eu acho que é isso, né? Quando eu falo que a gente está no momento que a gente está lutando para preservar a vida e vendo o que está acontecendo, né? Dá uma sensação de quatro. Eu fui à rua, né? E deu uma sensação de quase assim, eu tô trancada e esse povo está na rua. Eu vou ficar trancada mais tempo, porque as pessoas não estão fazendo, né, o que deveriam. Enfim, é muito angustiante sair demais, tudo isso, né? Então, eu acho que você traz isso, assim, fundamental para a gente pensar. Né? Antes de realmente retornar, a gente tem um espaço para, né, dar uma energizada, dar uma reabastecida, né, e Não voltar acho antes que de é, voltar com as crianças, né? porque eu não acho que é agora o momento. Eu acho que as pessoas estão chegando nos seus limites mesmo e por isso estão saindo assim à rua, enfim, né? Eu acho que esse momento vai chegar, mas eu queria muito que a gente pudesse fazer isso de uma forma sã, pudesse sair mesmo, né? Ir à rua e é isso, experimentar a vida um pouco, porque tudo bem, gente, não vamos trabalhar, mas eu tô dentro de casa. Porque eu queria que todo mundo pudesse ter um tempo para ir na rua e sentir a vida, sabe? Não só viver ela, porque viver a gente está vivendo, né? Dentro de casa, você está aprendendo coisas lindas com as suas filhas, elas estão te ensinando, nossa, uma riqueza, infinitude de coisas. Enfim, eu em casa também, não tenho filhos, mas tenho um gato, o gato também me ensina algumas coisas, né? E como não deixar uma reunião preparada só com enter, porque ele pode pular e dar o enter e começar a reunião sem a minha autorização, enfim, aprendi isso essa semana. Enfim, mas é isso, a gente precisa experimentar, sabe? Eu acho que eu faço esse convite, assim, a todos nós. Quando no momento que nós soubermos, cada um no seu tempo, né, que a escola vai voltar, faça esse convite, sabe? De parar um minuto e desligar o celular. Porque, olha, isso aqui eu já não gostava muito, mas agora então não quero, né, na minha vida, assim, desliga e deixa e vive o tempo que você tem, sabe? Nem que seja por 2 horas, é o possível? 2 horas, sabe? Vai na rua, sabe? Deite, olhe pro céu, brinque com a sombra. Quem tem filho, brinque com a sombra com o filho, ria, se divirta. Porque, assim, a gente está, durante alguns meses, muito protegido dentro de casa. É isso que eu tenho pensado, sabe? A gente está protegido dentro de casa. Você não precisa ficar passando álcool gel o tempo inteiro na mão dentro de casa. Você não precisa ficar de máscara dentro de casa. Nós que vamos voltar para a escola, que a gente vai encarar na escola, também vai ser muito tenso. Nos meus encontros com as professoras, eu falei com elas uma questão assim que eu acho importantíssima. Eu, nos momentos que eu precisei sair, eu achei que eu estava plena saindo de casa porque estava me dando bem. Aí um dia eu fiquei com muita dor no meu dedão aqui. E aí eu parei para perceber que quando eu precisava sair, eu fazia isso. Porque era o jeito que eu estava encontrando Pra de não me, me... não, de me autorregular. Eu estava tensa sim, de verdade, com medo. Só que eu fazia isso, a ponto de ficar com o dedo doendo. E eu falei, o que vai acontecer nesse trajeto, né, no próprio convívio na escola? A gente precisa estar em atenção. O meu lugar de direcionar minha atenção tem sido esse. Talvez para outra pessoa possa ser o quê? Os ombros, né? Que vão subir e vão se erguer. Obrigada, Tem. E vão se erguer, enfim. E outros que vão sufocar mesmo, vão ter vontade de chorar. Que a gente possa perceber os nossos sinais, porque quando a gente voltar para casa, vai parecer que a gente descarregou um caminhão de cimento. Vai parecer que a gente subiu o Everest, sei lá. Porque é muita tensão que a gente vai passar e a gente precisa cuidar. Aí o tema é, se de que retorno estamos falando, é um retorno de cuidado. É um retorno de cuidado, acho que no sentido amplo, no cuidado com cuidado sanitário, é um cuidado com a saúde mental, um cuidado com a saúde emocional, psíquica, sabe? De tudo. Porque a gente precisa viver. E Como um cuidado com as relações, né, Amanda? isso, com as relações, É, tudo, tudo, tudo. porque eu acho É, que é, é, essa é uma questão que a minha experiência também dentro de escola, às vezes às vezes a gente tem pessoas, tem uma equipe grande e poucas parcerias efetivamente, assim.
pouca... Tamo junto, mão dada, né? Uhum. Eu, às vezes, na creche onde eu trabalhava, às vezes eu falo assim, gente, vocês são 3 na sala. Se percebe que uma não tá bem, tem que olhar e falar, cara, sai um pouquinho, vai respirar, né? Vai lá fora um pouquinho, a gente segura. Tem que ter essa parceria entre vocês, porque um dia a dia, né? 8 horas com criança, em creche, não sei o quê, é puxado. Então, vocês têm que ter, olha uma para outra e fala assim, cara, ou se né, ninguém perceber, você pode olhar e falar assim, cara, eu tô precisando dar uma respirada, 5 minutos. Criar esses espaços, né? Porque vai ser muito difícil. Então, a gente vai precisar se acolher muito, né? Muito, Se muito. acolher, se ajudar a entender que e para algumas pessoas vai ser mais difícil, né? Vão estar mais ali no seu limite. A gente sabe, a gente lida com seres humanos, as pessoas são diferentes. Tem aquelas que se calam, que são, a gente tem que olhar com muito cuidado, muito carinho para essas que, né, estão E o ali. corpo fala. A gente não Ah, pode esquecer que o corpo fala. é, Se a gente não tá falando, vai sair por algum lugar, sabe? Mas eu tenho esperança, sabe? Eu sou muito positiva, Bruno. Eu acho que, embora tudo isso, eu quero muito, sabe, que a gente possa voltar. Eu quero muito, só que eu luto muito por uma volta que dê espaço para a criança, que ela queira estar com a gente, que ela veja que ali é um espaço de segurança para ela, afetivo, sabe, lúdico também. Quero estar pronta, né, preparada para poder receber os abraços que eles vão dar. Alguns não, porque já entenderam que não pode abraçar, e tudo bem, que eles não queiram abraçar. Isso é importante também, os processos individuais de cada um, né? As brincadeiras que a gente já tem até escutado, né? De agora que vão surgir, eu pego o corona, né? Sai o corona, as crianças brincando, ou as espadas que vão surgir, porque eles vão querer matar esses vírus. Agora eles vão para a rua, eles querem matar, eles vão ser heróis. E que a gente possa brincar, se divertir com isso também, né? Legitimando esse espaço da criança. O retorno para mim, deixa eu só ligar aqui porque tem uma luzinha. O retorno para mim, que eu penso, é um retorno saudável, né? Um retorno do afeto com muito cuidado sanitário. Eu não estou de forma alguma retirando isso. Eu acho que ele é importantíssimo, sim, tá? Mas que ele seja atrelado a tudo que a gente tem discutido na educação. Não dá para ficar agora comprando um monte de mobiliário, que eu sei que tem um monte de escola aí comprando móveis, móveis e mais móveis. Não é hora de comprar móveis, gente. Talvez seja hora de comprar brinquedo, porque talvez os brinquedos das escolas precisem ser revistos, né? Dependendo do que tem lá, talvez os materiais de artes precisam ser revistos para que isso possa, para que eles possam usar de outras formas, né? Isso é o momento de pensar. E é muito legal poder trabalhar isso, sabe? Adoro me debruçar nesse trabalhão que é criar espaços, né? Criar as ilhas de exploração para essas crianças, né? Pensar cada lugar que eles podem brincar, ficar imaginando quando eles entrarem na escola e ver aquele espaço, enfim. Esse é o meu trabalho, é isso que me alimenta, é isso que eu quero. E eu separei até uma poesia do Fernando Sabino que eu queria. Eu sei que você já está também junto comigo aqui meio nos horários, né? Que a gente com os tempos, mas que ele fala assim: de tudo ficaram 3 coisas. A certeza de que estamos começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Acho que é tudo isso assim que eu queria. é isso. É isso. Acho que a gente tem esses desafios. Porque mobiliza muito a gente, né? Mobiliza muito. Eu acho que você trouxe vários pontos fundamentais para a gente pensar. Né? Eu concordo assim radicalmente com você, né? A gente está olhando muito para os protocolos sanitários, né? E a gente não pode, de forma alguma, descuidar deles, mas eles Não, não podem
eu vou arriscar dizer isso. Eles não podem estar acima do afeto, do cuidado, no sentido mais humano que a gente tem que ter um com o outro, né? Eles têm que estar juntos. Porque é claro que a gente está nesse momento que a gente vai precisar, né, desses protocolos, porque é isso, a gente precisa cuidar da doença que está aí, né? A gente está vendo os números dela. Mas a gente precisa olhar com muito carinho para o humano, né? Para essa vida pulsante que está nas instituições e com as crianças, né? Para a gente não anestesiar essa vida dentro da instituição, né? Para Nem não na ficar. gente. É, é, E nem na gente. porque é isso, né? Se a gente também ficar. E que a gente vai aprender, né? A gente está aqui pensando coisas, como você falou no início, a gente não tem certezas nem respostas, a gente chamou de bate-papo porque era isso, né? Trazer algumas questões que estão mobilizando a gente. Mas a gente precisa cuidar do humano no seu sentido mais pleno, né? Para esse retorno. Eu acho que esse é o retorno possível, o possível retorno, né? Que Um tenha. retorno sanitário afetivo. Eu acho que, enfim, tem vários comentários aqui sobre isso, as pessoas estão emocionadas com as suas palavras, tem gente perguntando sobre o poema. Faz o seguinte, a gente tem um tempo, lê ele de novo, fala de Lê, novo de quem é e lê de novo. É forte, lindo. leia. De tudo, ficaram três coisas. A certeza de que estamos começando. A certeza de que é preciso continuar. A certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. É isso. Obrigada por esse encontro. Gratidão por esse encontro. Ah, gente, gratidão por esse encontro. Só preciso dizer que teve um comentário aqui pedindo uma live sobre coragem e vida. Ô, novas... Eu acho. É bate-papo, né, gente? Porque live assim, tipo, só batendo papo com vocês, porque Eu acho que é isso, assim. Somos corajosos. Ter muita coragem para falar, lança essa bola no peito que a gente vai fazer. Né? Mas é o compromisso, né? Que a gente tem com a profissão que a gente escolheu, o compromisso que a gente tem com as crianças, é o compromisso que a gente tem com a gente mesmo, né? Com a sociedade em que a gente está. Te agradeço muito. Sei que foi desafiador te propor esse tema para a gente fazer esse bate-papo, mas foi incrível. Você trouxe. Está aqui, os comentários estão aqui te dizendo o quanto acho que nós precisávamos ouvir as palavras que você trouxe. Né? Então, nossa, que lindo! Eu queria ver todos eles. tem vários aqui, muitos. As Ai, pessoas se gente, depois emocionaram. da live vai me escrever, porque eu quero ler tudo, de verdade, preciso me alimentar. O problema é que a gente salva e perde os comentários, entendeu? Vocês vão lá depois e escrevam. Só me procurar lá, escreve lá no meu tudo para eu ler. Também preciso ser cuidada. Com certeza, estamos aqui. Muito obrigada, tá bom? Obrigada a vocês, gente. Eu acho que é isso. Esse espaço dessa live era isso. A gente compartilhar algumas questões que talvez estejam também nos corações aí, nos corpos, nas mentes de todos nós que estamos com esse desafio nas mãos. Mas é isso. Coragem, vida, cuidado. Aquele abraço que é sempre importante. Beijo, querida. Gente, boa noite. Cuidem-se. Continuem. E olhem para o céu. Isso. E para dentro, para cuidar de dentro. Super fundamental. Beijo. Boa noite. Beijo.